Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos dar continuidade trabalhando a questão do estilo, né? A figura de linguagem, agora ligada ao aspecto semântico. Então, vamos lá para a nossa aula 76.1, né? Interpretação de texto, figuras de linguagem ligada ao aspecto semântico, parte 3. Então, amadinho, olha aqui, qual é o objetivo dessa árvore? Para lembrar dessa árvore, para lembrar que aqui é a nossa árvore do conhecimento, tem a temática da aula e este conteúdo, tá certo? O conteúdo assimilado, você, né, sempre lá arquivando no seu HD, tá certo? Professor, eu posso fazer as anotações? Pode sim, tá? Você pega a sua caderneta, seu caderninho, vai fazendo as anotações, beleza? Isso tudo vai facilitar o seu, né, o seu estudo, vai auxiliar. Beleza? No seu aprendizado também. Então, aqui trabalhando as figuras de linguagem relacionadas ao aspecto semântico. O que quer dizer isso? Ligada ao sentido, né? O que quer passar? Você olha nesta imagem, o que você... qual é a sensação, o que passa, qual é o sentido desta imagem, o que expressa. Analisando aqui, você tem aí o quê? É um exagero? É uma oposição? O que nós temos aí? Exagero ou oposição? Paradoxo? Então você vem aqui, falei, amada, como assim fogo dentro d'água? Água, fogo. Água, fogo. Gelo, frio, né? E o fogo, quente. Então você percebe pela essa imagem, né, ideias opostas, né? Você vai lembrar oposição, antônimos, né? Contrário, oposição, contrário, antônimo. Aí eu lembro lá das figuras de linguagem relacionada à questão semântica. Qual é a figura de linguagem relacionada à questão semântica que dá a ideia de oposição? Muito bem, amada. É isso mesmo. Então, você vai lembrar daqui da antítese. Aqui eu tenho, né, a figura de linguagem antítese, porque vai falar da oposição de ideias, tá certo? No caso aqui, relacionado a frio e quente, sólido, líquido, né? Calor. E olha só, ó, quente, frio. Fogo, né? Tudo aí, rio, combina? Oposição? Não, né? Fogo, água, tudo isso. Então, aqui nós temos a antítese visual, antítese, oposição de ideias. Mais outra aqui é a questão relacionada a figuras de linguagem. A metáfora. O que é a metáfora, né? Trata-se de uma transferência de sentido da palavra para o âmbito semântico que não lhe pertence, mas que mantém com o sentido de origem uma relação de semelhança. Uma relação de semelhança. Vamos lá. A metáfora. Se eu falo bem assim para você, Bárbara é fera em matemática. Essa fera aí. A fera surgiu, ou melhor, fugiu
do zoológico. Fugiu do zoológico, a fera. Então, essa fera, animal, né? Aí eu falo assim, Bárbara é fera em matemática, não estou dizendo que ela é um animal, mas sim que ela tem um domínio. Tá certo? Ela domina a matemática, ela gosta de matemática, tá certo? Então, ela tem essa habilidade para a matemática. Estão entendendo? Então, aí eu estou fazendo uma comparação. Qual é o sentido da fera? Tá bom? Que ela é boa, que ela é excelente. Então, uma relação de semelhança. Olha outro sentido. A fera cuida dos filhotes. Proteção. Minha mãe é uma fera. Ó, a semelhança. A mãe da gente tem aquele maior cuidado, né? Toda mãe tem um cuidado que é o bem do seu filho, que é proteger. Tá certo? Mas também eu falo assim, minha mãe é uma fera. Opa, não vai não. Quais são as características de uma fera? Além de assim, ela é feroz, né? Não mexe com meus filhotes, que senão eu vou te atacar. Tá certo? Ela pode atacar também. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui textos que são exemplos e 2 são de Gregório de Matos. Que sendo vós um sol fora, tendes manhã de um sol posto. Olha aí. Goza, goza da flor da mocidade. Flor da mocidade, essa flor, né? É aquele período, né? Belo, da juventude, tá certo? Flor da mocidade. Vai lá, seu banana. E aí, quando eu falo, vai lá, seu banana, será que esse banana que eu estou usando aqui, vou grifar aqui para vocês, esse banana está relacionado à fruta? Não, né? Vamos procurar características que dominam a banana. Banana mole, não é isso? A banana é um banana, quer dizer, pode ser medroso. É o banana que desiste rápido, amadurece rápido, alguma coisa assim. Então, esse sentido de banana, que pode ser frágil, fraco, mole, tá bom? Agora outra aqui, ó. Ela é uma gata. Gata. Se for gata, ela é meiga, ela é dócil, ela é bonita. Todas são características da gata. Essa é uma gata, é uma mulher bonita, uma garota bonita. Tá certo? Então, eu usando outras palavras, aí eu vou pegar sempre as características, né? Fazendo aquela relação de semelhança. Tá certo? Quando faço essa relação de semelhança, eu tenho a metáfora. Lembra lá da outra aula que é necessário quando usa figura de linguagem? É no sentido conotativo, no sentido figurado, Matheus. Figurado. Então, banana aí está no sentido figurado. Gata também. Beleza? Flor da mocidade também. Beleza? Então, vamos lá. Alegoria. Uso retórico que reproduz uma virtualização do real significado, não se atendo apenas ao sentido literal da obra, mas sim aprofundando outros sentidos. Então, vamos ver a questão da alegoria aqui. Ó, 2 almas. Ó tu que vem de longe,
Ó, tu que vem cansada entre os e sob este teto encontrarás caminho. Eu nunca fui amado, eu vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada. É a minha alcova, tem a tepidez de um ninho. Entre ao menos até que as curvas do caminho se banhe no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, pode partir de novo o nômade formoso. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade, há de levar contigo uma saudade minha. Então, aqui nós temos uma sequência de comparação, tá certo? E qual é a figura de linguagem que faz essa comparação? A metáfora. Então, relacionado, quando apresenta várias comparações em vários versos, eu tenho o quê? Alegoria. Então, por isso que fala o uso retórico que produz uma virtualização do real significado. Tá certo? Vamos lá, então. Apresenta uma sucessão de metáforas que dá o caráter alegórico ao texto. Outra figura de linguagem chegando aqui para vocês, nós temos aqui a catacrese, que é aquela metáfora desgastada. Aí eu tenho aqui a catacrese. Ó, toma-se de empréstimos um termo de outro campo semântico que possua uma relação de semelhança com o objeto ou coisa a que se refere. Vamos lá, aí você vai entender o que é catacrese, né? Nós temos aqui o exemplo: embarcaram no avião sem medo de serem revistados. Ó, embarcaram. Embarcar, quando você fala embarcar, vai lembrar de quê? De barco. Mas como não tem uma palavra, né? Aí faz o uso, tá certo? Embarcaram no avião. Então, tomou emprestado de um outro termo, porque o barco é o meio de transporte e o avião também é o outro meio de transporte. Se eu vou para o barco, eu vou embarcar. E se eu vou para o avião, como não tem uma palavra adequada para ir, então empresta-se de um outro mesmo campo semântico. Tá certo? Fazendo sempre essa relação com o objeto, o termo que vai ser usado. Então, estão entendendo, amadinhos? Então, o que é catacrese, né? Torna-se ou toma-se de empréstimo outro termo, né? De outro campo semântico. Ó, aqui, qual foi o termo? A ação que vai ser usada? O verbo. Embarcar vem de barco. Eu embarco no barco. Mas não tem um adequado para o avião, então usou a palavra embarcar. Beleza? E aí é uma catacrese, que é a metáfora desgastada. Ó, embarcaram no barco. Tá aqui, ó. Ambos são meios de transporte. Viu só? Facilitou aí. Não é mesmo? Então, vamos aqui. A catacrese, outra figura de linguagem relacionada ao aspecto semântico. Então, é o sentido, sempre lembrando disso. Tenho aqui outra figura de linguagem que é a prosopopeia, né? É quando se dá uma característica humana ao ser inanimado ou irracional. A prosopopeia, amadinho,
você já sabe, mas só para relembrando, né? Meu Deus do céu, prosopopeia é o mesmo que eu falar personificação. Tá certo? Personificação e prosopopeia é a mesma figura de linguagem. Tá bom? Ó, se pega uma característica humana, né? E atribui esta característica a um ser irracional, a um ser inanimado, é personificação ou prosopopeia. Certinho? Você olha aqui, eu tenho um post, né? Aqui, o que você vê? Uma página abraçando, né, a pessoa abraçando a página, ou se envolvendo. Aqui eu tenho prosopopeia, beleza? Aí, no caso, se você olha para esta bola, para esta figura, para essa imagem aqui, ó, é uma prosopopeia visual. Por quê? Porque aqui, ó, bola, amadinho, bola é um objeto. E vai ouvir o som, vai no caso, usar fone. Então, quem que usa fone? Né? São as pessoas, humanas. Tá certo? Isso daí que de usar fone é uma característica de humana. E foi atribuída a quem? A ser inanimado. No caso, usando aí a bola. Então, mostrando aqui para vocês personificação visual. E agora vamos ver aqui, no caso, verbal. As paredes pareciam escutar as confissões. Parede, ó, as paredes pareciam escutar. Quem escuta? Então, essa característica é humana. Tá certo? Então, aqui, prosopopeia. Se você realmente quer tocar alguém, mande uma carta. Olha só, se você realmente quer tocar alguém, mande uma carta. Então, esta mensagem está relacionada à carta que tocou a pessoa que recebeu, né? O leitor, o receptor. Então, ela se envolveu, beleza? Com o que foi escrito, certo? Agora, aqui para vocês, nós temos outra figura de linguagem, que é a metonímia. Que a metonímia, né? Ela vai tratar de uma substituição por uma implicação. Que pode ser autor pela obra, que é muito comum, continente pelo conteúdo, consequência pela causa, o concreto pelo abstrato, lugar pelo produto. Então, se você observar aqui nesta primeira, devolva o Neruda que você me tomou. Neruda é uma obra. Estou lendo Machado de Assis. Estou lendo Machado de Assis. Lendo Machado, então está fazendo troca pela obra, que a obra é o livro, a produção de Machado. Beleza? Agora o continente pelo conteúdo. No Natal, tomaremos 10 taças. Imagine a pessoa tomar 10 taças. Então, o que nós vamos tomar? O que está dentro da taça. Pode ser champanhe, vinho, beleza? Então, é o conteúdo.
conteúdo. Então, aí trocou o continente pelo conteúdo, tá certo? Agora, consequência pela causa. Vou suar minha camisa, meu irmão, tá? Quer dizer que ele vai se sacrificar, ele vai se dedicar, ele vai se empenhar, tá bom? Para conseguir. Concreto pelo abstrato. Tinha um coração de mãe, sensível, tá certo? O coração de mãe, frágil, né? Aí, lugar pelo produto. Tomamos um excelente porto. Ó, esse excelente porto quer dizer, não é qual é o produto? O vinho. Também aqui. Então, metonímia trata-se de uma substituição por implicação. Agora, mais outra figura de linguagem, agora falando do símbolo. Símbolo ocorre quando o nome de um ser ou coisa concreta assume o valor convencional, abstrato, nas palavras do filósofo. Assim, a balança é o símbolo da justiça. Balança para manter o equilíbrio. Tá certo? O Evangelho e o Corão estão frente a frente no resultado das suas doutrinas. Então, quais são os símbolos que são usados aqui? No caso, o Evangelho e Corão. Perífrase. Outra figura de linguagem, né? Que vai falar da substituição de um nome, ou ser, por um de seus atributos ou por um fato que o consagrou. Que seria isso? Uma característica que ficou marcada, que ficou conhecida, tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, o mestre nos ensinou, esse mestre, né? Quem é esse mestre? Cristo. Então, ele ficou conhecido como mestre. Qual o mestre maior? Jesus Cristo. Ele ensinava os seus discípulos. Então, aí dá o quê? Dá-se o nome de perífrase. Agora, temos outro. Eufemismo. É utilizada com a finalidade de suavizar a mensagem, a fim de torná-la mais agradável ou menos ofensiva. O quê? Vamos usar uma palavra para amenizar alguma tragédia. Tá certo? Eufemismo. Amenizar a mensagem para não causar um choque. Beleza? É muita calma. Muita calma mesmo. Vai suavizar, amenizar a mensagem. Então, nós temos aqui, ó. Trata-se de um produto para homens calvos. Esse calvos. Será que você, quando vai conversar com alguém, tem esse cuidado, né? Porque, às vezes, você falando, aí você não percebe se a pessoa gostou ou não. Depende do estado de frio, pode ficar mais sensível, né? Então, esse calvos, carecas, beleza? Ó, trata-se de um produto para homens carecas. Vai ter o mesmo, tem o mesmo objetivo, mas só que você falando calvos é menos agressivo do que falar carecas. Certinho? Outro eufemismo. Se você chegar assim, meu vizinho bateu as botas. Aí você não quer falar isso. O vizinho morreu. Não dá aquele choque? Se você falar, o vizinho morreu.
é muito mais agressivo, né? Então, você, para amenizar a situação, você... Ah, o vizinho bateu as voltas. Eu falei, o quê, menino? O que você tá falando? Ah, o vizinho bateu as voltas. Ah, ele faleceu. Entendeu? Já muda completamente. Tá certo? Então, o eufemismo você usa para amenizar, suavizar uma mensagem. Ou seja, a mensagem. Qual é o objetivo? Para ela ficar mais agradável ou menos ofensiva. Certinho? Litotes é a negação do contrário. Litotes. Então, aqui, para litotes. É nada de inteligente. Olha só, é nada de inteligente. Nada de inteligente, tá aqui, ó. Quer dizer que a pessoa tem dificuldade, né? Quando mais no passado, agora quase assim não utiliza, né? Que é bullying. Meu Deus do céu, sou muito burra. Então, eu poderia falar bem assim. Sou nada de inteligente. Então, estou fazendo a negação do contrário. Tá certo? Então, dá-se o nome de litotes, que é a negação do contrário. Vamos ver outra aqui. Agora, a antítese, que a gente fez a abertura da nossa aula com essa imagem visual. Tá certo? Então, antítese ocorre quando temos uma oposição de palavras, oposição de ideias. Ó, temos aqui dois exemplos, uma visual e a outra verbal. Eles mandam e vós servis. Eles dormem e vós velais. Eles descansam e vós trabalhais. Então, você percebe neste verso que há uma oposição, né? Oposição, descansar, trabalhar, dormir e velar, mandar e servir. São ideias opostas, palavras, né? Que indicam contrariedade. Beleza? Oposição. Então, aqui é um trechinho, né, do sermão de Padre Antônio Vieira. E aqui, como já foi falado, o quente, o frio, o calor e o frio, o sólido e o líquido. Então, aqui nesta imagem do gelo pegando fogo. Beleza? Antítese visual, que você pode também analisar, não somente em frase, mas as imagens também. Paradoxo. Trata-se de uma ideia de contradição, né? O paradoxo agrupa significado que se exclui mutuamente. Aqui é aquela que fica assim, confusa. Como assim, amadinha? Ó, é ferida que dói e não se sente. Como assim se ela dói e não se sente? Se tá doendo, é claro que eu vou sentir a dor. Então, há uma anulação aí, na contradição das ideias. Não é isso? Vamos ver aqui. Que o amor seja infinito enquanto dure. Como? Se é infinito? Infinito não tem fim, amada. E aqui ele fala, enquanto dure. Então, vai ter fim. Então, um trechinho aqui, o verso de Vinícius de Moraes, né? Um trecho do soneto de fidelidade. Aqui na tirinha, abaixo, nesse gênero textual, nós temos aqui, você vai observar o todo, amado, cada parte do texto, para poder interpretar. Nós temos no primeiro quadrinho um gatinho desanimado,
né? Olha o olhar dele, sem força, né? E de repente chega outro, feliz segunda-feira. Ele leva um susto. Como assim feliz? Aí ele fala, a mãe de todos os oxímoros. Oxímoros é paradoxo, tá bom? É contradição de ideias. Como vai ser feliz na segunda-feira que você quer ficar sempre um pouquinho mais? Tá certo? Então, vamos lá. Sinestesia. Sinestesia, você vai lembrar das sensações, né? Os sentidos, ó, as misturas. Ocorre como o enunciador coloca duas ou mais sensações diferentes lado a lado. Então, nós vamos ver aqui, ó, misturas de sentidos. Ó, avista-se o grito das araras. João Guimarães Rosa. Esse avista-se. Aí você vai, qual é o sentido que você está acionando aí? Visão. Grito. Vai acionar o quê? Audição. Então, lado a lado, visão e audição. Tá certo? Visual e auditivo. Vamos ver outra. Tem cheiro, a luz, amanhã nasce. Tem cheiro, a luz e amanhã nasce. Aí, um trechinho de Afonso de Guimarães. Aí, cheiro, olfato. Luz, visão. Então, lado a lado, sinestesia. O que é sinestesia, né? Quando o enunciador coloca duas ou mais sensações diferentes lado a lado. Beleza? Muito bem. Hipérbole. Hipérbole, você já ouviu falar que a literatura, né, barroca era hiperbólica. Fazia muito uso, né, dessa figura de linguagem, desse recurso expressivo. Então, é uma figura de linguagem que engrandece, né, ou diminui exageradamente os fatos. Olha aqui na mensagem. Já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. 1 milhão de vezes, amadinho. Quem que vai falar 1 milhão de vezes? Né? Aí também música. Também tem um trechinho da música do Raul Seixas, que a gente já trabalhou aqui. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha só, há 10 mil anos. Então, é um trechinho, né, que tem a presença da hipérbole, que é exagero. Ironia, próprio nome, né? Quando ocorre o enunciado, o que está escrito, nega a enunciação com intenção do autor, que vai falar do contrário. Que bonito, hein? Que cena mais linda! Será que eu estou trabalhando ou atrapalhando o casalzinho aí? Ó, quem lembrou desse trechinho? Da música da Nayara Azevedo, R$50. Será que é realmente bonito que ela está vendo a cena da traição? Claro que não. Então ela está sendo o quê? Irônica. Beleza? Irônica. Agora vamos praticar essa figura de linguagem estudada hoje. Nós temos aqui o seguinte. O céu ia envolvendo-a até comunicar a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Gabriel Miró. Explique o efeito sinestésico no texto. Então, você já sabe que a figura de linguagem presente é a sinestesia. Primeiramente, o que é a sinestesia? Você vai colocar, né, sensações, né, misturas de sentido lado a lado, sentidos opostos. Diferenciado.
Então, você vai explicar, ó. O céu é envolvendo até comunicar a sensação do azul, acariciando como esposo, deixando no odor e delícia da tarde. Então, aqui, ó, o autor emprega diferentes sensações, ó. Azul vai mexer com o quê? Qual sentido? Relacionado a quê? A visão. Acariciando, olha só, pegando, né? Tátil, tato. Odor, olfato. Beleza? Ok, vamos ver mais outra questão aqui para vocês, ó. Um trechinho, né, de Os Lusíadas de Camões. Aquele que a salvar o mundo veio. Aí, aquele que a salvar o mundo veio. Camões empregou uma figura denominada perífrase. Explique o seu significado e a relação semântica envolvida. Então, você, ó, o texto faz alusão a quem? A Cristo, aquele que é a salvar, que ao mundo veio, né? Coloca-se a qualidade pela qual o ser é conhecido como Salvador e no lugar do ser, Cristo. Beleza? Fácil, né? Então, sempre, amadinho, você pode apresentar mais de uma figura de linguagem, mas só que você vai observar o seguinte: o que está predominando? Qual figura predominante? Sempre é assim, beleza? A hora de produzir o trabalhando gênero. Vamos ver o que você vai fazer aqui, ó. Você vai produzir o quê? Um cartaz com figuras de linguagem estudada. Agora, a parte semântica. Bem bonitão esse cartaz, tá bom? Uma boa produção para cada um de vocês. Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!